Oi, gente, bem-vindos ao Stefanadas. Hoje a gente vai falar sobre uns temas muito importantes nesse mundo agitado que a gente vive hoje. Meritocracia, eficiência, burnout, uso do tempo e saúde mental. Para isso, nós temos aqui um convidado muito especial. Ele é filósofo, professor de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. Ele é presidente da Associação Nacional das Pós-Graduações em Filosofia. Ele também é psicanalista, faz parte de um coletivo aqui de Pernambuco chamado Pontes da Psicanálise, e ele é também autor de vários livros. Um, inclusive, chama-se Sobre Losers, que é um tema que me chamou muito a atenção. Então, para tudo isso, nosso convidado hoje aqui é o professor Érico. Convido a Stefanar hoje aqui comigo e com o nosso pessoal. Olá, pessoal. Uma maravilha estar aqui. Vamos lá, Stefanar. Vamos estar. Estamos aqui para isso. Érico, olha só, tu és professor, eu também sou, então a gente tem essa veia didática que não tem como fugir, né? Então, vamos começar um pouco pelo básico, assim. Eu queria te perguntar, o que é que você acha que é sucesso? O que é que você acha que é fracasso? E o que é essa tal dessa meritocracia, né? Se eu não me engano, você usou uma expressão que eu adorei, não uma expressão, você tem uma opinião de que o termo meritocracia é uma expressão narcisa, né? Eu adorei isso. Então, para a gente começar com os básicos, vamos falar dessas três coisas: sucesso, fracasso e meritocracia. O que é tudo isso? Vamos lá, começando pela própria noção de narcisismo, né? Narcisismo, a gente usa essa expressão assim de forma corriqueira, mas ela quer dizer muitas vezes essa volta para si mesmo, como se a gente se orgulhasse muito da gente mesmo, né? Que a gente se achasse de alguma forma especial e fôssemos, portanto, diferentes das outras pessoas. Então, isso é a base do que Freud vai falar, por exemplo, do narcisismo das pequenas diferenças. Então, pequenas coisas que a gente acha que são muito emblemáticas do nosso poder, de nossa superioridade, de como a gente consegue e é capaz. Então, essa ideia básica que atravessa, de certa forma, essa humanidade ocidental, ela trabalha com a noção de que eu vou ficar muito feliz, vou me sentir muito poderoso, muito brilhante, caso eu consiga aquilo que eu almejo. Então, é como se conseguir um objetivo me tornasse narcisicamente muito realizado. E isso a gente pode chamar de um sucesso. O sucesso torna a pessoa assim realizada por ter cumprido a tarefa que ela colocou como o seu principal objetivo. Ora, num sistema capitalista, esse sucesso não é uma coisa arbitrária. Ele tem símbolos, tem coisas que são sinônimos de sucesso. E isso é uma padronização que faz que as pessoas desejem um mesmo padrão de sucesso. E não dá para todo mundo ter sucesso num sistema que é hierárquico. Então, consequentemente, o que a gente vai ter? O fracasso. O fracasso como uma consequência daqueles que não vão ter o sucesso. Então, se a gente não tivesse a fixação com o sucesso, a gente também não teria o fracasso, digamos assim. A gente não teria o fracasso. São pares que andam de uma forma conjuntamente. Então, a meritocracia, ela consiste justamente na ideia de que você merece o sucesso que você tem. Então, foi um merecimento seu. Você se esforçou, você trabalhou, logo, você é merecedor do sucesso. Entretanto, o problema disso é que o parte-pri, a posição original ou a base a partir da qual a gente vai conquistar o sucesso, procurar o sucesso, num país como o nosso, marcado pela escravidão, que durou mais de 300 anos, ou seja, com toda a desigualdade racial e social que o Brasil tem, obviamente, essa disputa é muito injusta. E, consequentemente, a meritocracia termina expressando muito mais uma injustiça social do que uma capacidade individual de empreendedorismo, de determinação, etc. Ou seja, há uma desigualdade tão gritante que mesmo uma pessoa que, quando conquista uma coisa, isso, óbvio, a pessoa se esforçou, mas isso diz muito mais da desigualdade que cerca a sociedade brasileira e que a constitui. Na tua experiência pessoal, Érico, muito interessante tudo isso. Na tua experiência pessoal, você é uma pessoa de muitas realizações, né? E bastante jovem ainda, com tanta realização. Você sentiu que, ao longo desse processo, você começou a perceber, digamos, que parte de tudo isso não era só fruto do teu esforço, mas era fruto também de algo que a gente poderia dizer sorte? Alguma coisa do gênero, assim, essa coisa ampla que é sorte, digamos, o acaso, que tinha algo que além do tal, eu me esforcei e consegui. Eu acho que a sorte, ela foi constitutiva, ela foi essencial para que eu conseguisse, por exemplo, ser a primeira pessoa e única até hoje doutora da minha família. Uau! Foi sorte. Né? Eu fiz um post uma vez quando eu fiz 15 anos de doutorado, né? E eu coloquei nas redes sociais, esse post assim, bombou, enfim,
que eu perdi o controle, enfim, sai muita gente comentando. E eu dizia naquele post que minha avó, analfabeta, né? E tem minha mãe, que vai ser criada, no caso, por outra família. E você vê as coisas acontecendo, né? Fantástico. E minha mãe vai ser bibliotecária. Eu passo em muito a biblioteca. Sua mãe, filha da sua avó, a sua avó que era analfabeta, ela torna-se bibliotecária. Se torna bibliotecária. Incrível. E eu me torno professor. E doutor. Incrível. Então você vê como... Agora, como é que isso atravessa? Minha mãe já foi morar na casa de outra pessoa. Porque minha avó foi ser empregada doméstica em outra casa. E minha mãe ficou nessa casa sendo criada. Todos nasceram em Recife? Ou não, no interior, todo no interior. Eu que nasci em Recife. Você toda a minha família é interior. De onde? Da zona da mata. Da Zona da Mata. Que é dos engenhos, né? Sim, então, sim. E da escravidão, né? Exatamente. Então, essa herança escravista, ela tá no DNA da minha família, assim, né? Meu avô era o dono do engenho que transou com minha avó, que era empregada do engenho. Uau! E não reconheceu minha mãe, né? Uau. Obviamente. Super início. Gilberto Freire, né? Completamente Gilberto Freire. Assim, tipo, incrível, né? E essas coisas da ironia da vida, né? Minha mãe vai trabalhar na Fundação Joaquim Nabuco, que foi feita por Gilberto Freire. Uau! Então, assim, essas coisas que vão circulando, né? E aí eu morava aqui em Recife, num subúrbio de Recife, perto da favela, mas estudei no colégio de classe média no centro da cidade. Qual? E naquela ocasião, era o Marista que fechou. Marista que não só fechou, como foi derrubado. Derrubado, né? A Exatamente. nossa memória indo embora, né? Exatamente. Então, aquele colégio, a gente, inclusive, lutou para que ele não fosse derrubado, né? O livro 90, que eu escrevi um romance, eu falo um pouco a história desse colégio, desse grupo do Grêmio, né, que tentou, de alguma forma, até tombar o colégio. A gente tentou, na época, né, fazer um tombamento oficial, junto à prefeitura, os governos, enfim. Mas isso aí, naquele momento, tem uma teologia da libertação muito forte lá, e eu comecei a ler muito na escola. Na escola e na biblioteca onde minha mãe trabalhava. Qual era a biblioteca? Da Fundação Joaquim Nabuco. Sim, da Fundação Joaquim Nabuco. E aí eu estava lá o tempo todo lendo, na escola, na biblioteca, e fui me formando. Né? Tive professores extraordinários na minha vida e professoras. E a partir daí eu tive interesse pelos estudos. Então eu entrei na universidade já com o intuito de ser professor universitário. Ora, mas isso eu digo que é muita sorte. Porque veja só o percurso que eu trouxe da minha vida. Isso tudo eu estou dizendo porque é sorte. E nesse post eu disse que era sorte. Aí teve alguém que escreveu, não, mas não foi sorte, você mereceu, foi meritocracia. Não foi meritocracia, gente. Assim, tanto não foi meritocracia, porque se fosse uma questão de mérito, assim, né? Outras pessoas são capazes também, tanto quanto eu. São várias, inclusive na minha própria família. Eu fiquei curioso, Érico. Que família foi... Não que família foi essa, no sentido de intenção, mas como foi essa família que sua mãe foi morar com essa família, né? Numa família outra. E essa família tem uma professora do ensino básico, pedagogia, né? E aí minha mãe teve esse interesse pelo ensino, pelos estudos, né? Então foi a partir daí que ela conseguiu... Ou seja, o efeito dominó, né? Totalmente. Então, eu tô dizendo isso da minha vida, por quê? Porque isso mostra como é contingente. Com certeza. Assim, não tem uma coisa assim essencial. Eu era filósofo desde criancinha. Não existe isso. Isso é para vender romance, biografia, dizer que a pessoa era um gênio, né? Newton cai amassando a cabeça dele desde sempre, e de repente Newton criou a relatividade. Quando a oportunidade envolve dinheiro, eu estudei no colégio de classe média, certo? Num momento especial daquela escola. Eu tive a oportunidade de ter pessoas muito queridas na minha vida que me ajudaram, que me emprestaram livros, que eu li, que discutiram comigo. Sem essas pessoas, eu não teria chegado a lugar nenhum. Mas você se esforçou. Sim, mas todas as pessoas do Brasil se esforçam. Ser brasileiro é ser esforçado. Exatamente. E me diz uma coisa, querido. Tu tem irmãos? Tenho. Como é com seus irmãos? Como é que foi o processo? Meu irmão já, que é o segundo, é o do meio, né? Eu sou mais velho. Meu irmão já demorou muito a se formar, se formou bem depois. E minha irmã se formou. Ela chegou a fazer mestrado, né? Mas tá com dificuldade de atuar na área dela, atua também. Enfim, tem vários corres, né, que ela faz. Ela é designer. Design, que legal. E, então, ao longo, digamos, da sua vida, você começou a perceber em algum momento, gente, isso aqui não é só uma questão de esforço. Misturando sua experiência pessoal com as coisas que você começou a estudar. Isso. Falando nisso, deixa eu só mudar a pergunta, que eu gostei agora de uma coisa que passou pela cabeça, que é nem pão de padaria, sai fresquinho. Por que você resolveu escolher... primeiro, porque você resolveu escolher filosofia. E dentro da filosofia, por que você resolveu trabalhar essa questão da meritocracia? Assim, ou... Talvez colocando de uma forma mais ampla. Fala um pouco pra gente qual é a sua área, assim, como é a sua área de atuação? Como é que você desenvolveu isso ao longo de sua carreira? Ter escolhido essas questões,
ter escolhido a filosofia? O que foi que te levou a tudo isso? No sentido não só pessoal, mas no sentido também, Érico, de questões da vida e do mundo que te angustiavam. O que é que te angustiava para ter te levado a estudar essas questões? Eu começaria com a própria existência, né? A existência, ela angustia, no sentido de que ela é algo que nos abre uma série de possibilidades e que a gente não tem nenhum controle sobre elas, ou um pouquíssimo controle. Então, essa coisa da instabilidade da existência, e ao mesmo tempo dessa abertura de potência que ela tem, me levou para a filosofia. Meu anjo, desculpa tanto o bate-bola, mas que é tão interessante te ouvir. Tu tinha quantos anos quando tu começasse a ter esse tipo de percepção? Eu acho que a partir da 8ª série, que hoje é o 9º ano, ou seja, com uns 14 anos. Genial essa questão da aleatoriedade da vida, da existência, de como isso é um problema filosófico e também da desigualdade social. Acho que são duas coisas que me constituíram, assim. Tanto a questão mais filosófica do ponto de vista da existência humana, desse mistério que é a existência, né? Eu sou fã de Guimarães Rosas, por exemplo, né? Um grande escritor para mim. E, ao mesmo tempo, essa questão da política, da desigualdade. Eu morava numa rua do lado da favela e as pessoas da favela eram mortas. Jogavam futebol comigo, mas elas foram mortas pela violência. Meu Deus do céu. Seja policial, seja violência entre as próprias pessoas da favela. Meninos que brincavam comigo. Que jogaram bola comigo, foram mortos, né? Então, assim, pra mim, o que dividia a gente? Eles eram negros como eu sou negro, mas eles estavam na classe social menos favorecida. Então, isso já fazia um abismo entre a gente. Então, é como se houvesse um abismo que não está escrito, não está estruturado na forma de um concreto, um muro que divide as duas coisas, mas é um abismo social de classe, que é dividido por uma rua. Ou seja, de uma rua você está no subúrbio, outra rua você está na favela. E eu vi aquelas pessoas morrendo. Né? Então eu comecei a pensar como a desigualdade social também ela é muito marcante no Brasil. A gente na escola, nós fizemos um projeto, ainda no Grêmio da escola, de trabalhar com comunidades. Trabalhamos numa comunidade carente, a gente não tinha noção nenhuma disso, a gente era adolescente, mas tínhamos esse ímpeto de ajudar. E lá também, nessa comunidade, a gente discutiu várias coisas. E vários nossos colegas e amigos que fizeram esse projeto se tornaram professores e artistas. Fantástico. A partir daquele projeto. Ou seja, mesmo que a gente não tenha ajudado tanta comunidade, a gente se ajudou a nos compreendermos também, de alguma forma. E foi diante disso que eu fui escolhendo a filosofia. Eu comecei o curso de economia. Você começou a economia? Porque minha parada era entender a desigualdade social. Sim, entender a desigualdade social era entender a economia. Sim. Mas eu tinha muita paixão pela filosofia. Então, eu logo saí da economia, fui para a filosofia, e na filosofia eu fui estudando um pouco a base da ciência, a epistemologia, entender o conhecimento, que era uma coisa que me atraía muito, e paulatinamente eu fui pouco a pouco me voltando para a filosofia política. Ou seja, para entender um pouco como a gente opera no nível da desigualdade. E aí foi que eu fiz um boom na minha vida, e eu comecei a pensar questões mais estruturais, pensar o próprio racismo na filosofia, pensar também como muitas vezes a filosofia pode ser um discurso que a gente chamaria ideológico. Por quê? Porque ela não muda a situação, ela corrobora a situação. Né? Então, por exemplo, um discurso liberal em termos filosóficos, ou seja, não, você se esforça, você merece. Esse discurso eu comecei a perceber que era uma maneira indireta de favorecer o racismo. Porque se você diz que merece e não tem ninguém preto no espaço de poder, então as pessoas pretas não merecem? Exatamente. Incrível. Exatamente. Muito bem colocado. Eu fiquei curioso agora, antes da gente continuar, como é o racismo na filosofia, querido? Fala um pouco sobre isso. Eu escrevi um livro que está circulando muito no Brasil, eu te falei, né, nos bastidores, backstage, que eu tive em 3 cidades em 4 dias discutindo meu livro. E assim, meu ponto no meu livro é que a filosofia moderna, ela constrói o racismo, ela não habita no racismo, ela não foi desavisada. Os filósofos foram responsáveis pela construção teórica do racismo. Porque ser racista, geral era na Europa, né? Até hoje, né? Mas assim, eles escreveram livros que tentavam, ou artigos, ou passagens, que tentavam justificar o racismo como uma forma, consequentemente, de explorar tanto a África como os países, como o Brasil, que eram considerados habitados por pessoas selvagens. Então, o negro, o selvagem, eram categorias que os filósofos construíram para mostrar que havia uma desigualdade entre as pessoas humanas e essa desigualdade justificava a exploração de umas pelas outras. Então, de alguma forma, a filosofia corroborou isso e ela construiu isso. Então, eu comecei a perceber que a filosofia era também um projeto racista vista por essa ótica, claramente. Tinha algum filósofo, digamos assim, desses nomes mais clássicos, tradicionais, que se opôs a essa linha, que teve a coragem naquela época de se opor um pouco a essa linha, ou de um modo geral, todos eles embarcaram? Eu acho que, de certa forma, em alguns momentos da obra de Marx, da obra de Marx, ele já teve posições racistas, mas ele teve posições também caminhando para uma posição não colonial, não racista. Tem gente que estuda isso. E
Montaigne era um filósofo que, pelo menos, não referendou esse racismo que geral referendava. Então, ele era um crítico. Não totalmente do racismo, mas dessa noção da superioridade europeia, porque tudo isso envolve a noção que a Europa é superior. Sim. Começa daí. Daí vem o racismo. O asiático é inferior, o africano é inferior, o selvagem, que eles chamavam de selvagem, é inferior. Geral é inferior, tomando a Europa como parâmetro. Os romanos, assim, a civilização romana, uma das características que eu acho muito interessante que ela tinha, claro, não dá para falar que eles não tinham alguma forma de preconceito. Isso. Mas a civilização romana, ela não era racista no sentido de que não havia um senso de diferença das pessoas pela cor. Havia se a pessoa era um cidadão romano ou não. Exato. Mas qualquer um era cidadão romano. Exato. O que aconteceu no mundo ocidental, na sua opinião, e particularmente na Europa, para aparecer essa construção do racismo baseado na cor das pessoas? O que foi? Será que foi, de fato, o interesse colonial? Foi, assim, o que é que você acha que aconteceu, assim, do mundo antigo a gente não ter isso, né? A gente tinha outras formas de preconceito, mas não nisso que a gente entende hoje como racismo. Perfeito. E, de repente, a Europa vira, nos últimos 300, 400 anos, o epicentro dessa ideia idiota de que existem, né, pessoas superiores às outras. O que você acha que aconteceu no mundo ocidental? Você acha que foi algum processo econômico? Eu acho muito boa a tua questão, porque a ideia de superioridade de uma cultura sobre a outra, ela atravessa a humanidade ocidental. Então, os gregos se achavam superiores, os romanos também. Culturalmente. Culturalmente, mas essa cultura estava enraizada no território. Então, não é uma cultura abstrata, era uma cultura grega, como a cultura que é superior. Então, estava ligada ao território. A diferença da raça é que ela liga o corpo da pessoa ao território. Então, a pessoa negra está num território quente. Isso torna ela, por exemplo, inferior. Então, você tem uma construção em que passa-se a ter argumentos para dizer que a cultura daquele povo é inferior, porque a raça, isto é, o corpo daquele povo, é a demonstração de inferioridade. E é interessante notar que os europeus não chegaram à África jogando bomba e sequestrando as pessoas. Eles têm relações comerciais com a África. Essas relações comerciais, elas mudam como eles começam a perceber que pode ser feito um mercado com pessoas escravizadas. Escravo é uma palavra eslava, nem em latina é. Ou seja, a escravidão existia na humanidade faz tempo. Dívida de guerra, preso de guerra, variações das mais diversas ordens. Sim, Roma mesmo era. Roma tinha escravidão. O que acontece, até tráfico de pessoas escravizadas já existia que os árabes faziam com pessoas negras, algumas delas. Mas, na África Oriental. Na África Oriental. Agora não tinha essa escala industrial que vai ser responsável, inclusive, por formar o Brasil. E aí, para ter esse grau de escravidão, esse grau gigantesco de escravidão, mais de 12 a 15 milhões de pessoas foram traficadas da África para o Brasil, aliás, para a América, dessas 15 milhões, metade veio para o Brasil. Uau! Né? Boa parte aqui para o Pernambuco, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, enfim, para o Brasil, né? Para o norte do Brasil, Maranhão, que é nordeste, mas não nordeste quase norte. Então, você precisava de uma justificativa para esse volume de escravidão. E a justificativa era um critério muito fácil de identificação, que é o critério visual da cor. Porque claro que você tem racismo com relação aos judeus, por exemplo, óbvio, né? Os judeus foram mortos de forma covarde na Segunda Guerra Mundial. Mas o critério racial para os judeus é de outra ordem. Já o critério em relação às pessoas negras é um critério muito simples, que é visual. Você vê, você discrimina. Então, discriminar, que é a palavra mais correta até, é você separar, você dividir. Então, você tem um critério que é visual, que é fácil. E aí você teve uma superioridade bélica da Europa. O que torna a Europa potente não foi as ideias de Kant e Hegel, dos filósofos, foram as armas. As armas europeias eram melhores e elas tinham um maior alcance. E tudo isso fez com que a Europa pudesse dominar o que a gente vai chamar de Américas. E, na sua experiência, outras culturas, elas veem essa questão da meritocracia de uma maneira diferente? Sabe, nos seus estudos você deve ter provavelmente chegado a alguma forma de comparação Muito boa pergunta, excelente. Eu gosto muito de cinema também, escrevo sobre cinema, uma coluna simples da revista Humanitas, de banca de jornal, mas eu sempre estou inserido nesse debate de cinema. Eu vejo muito cinema coreano, da Coreia do Sul. Uau! E cinema chinês. Por que eu estou falando desses dois países? Do Japão. Tem um diretor japonês que eu amo, que é o Kuroeda, por exemplo, que é um diretor que eu, assim, tipo, acho incrível. Vamos lá. Japão, Coreia do Sul, China.
são as potências da Ásia. Né? E quando a gente vai ver o cinema produzido por esses países, que é uma forma de a gente entrar nesses países sem necessariamente ter ido, né? Presencialmente, ou seja, o cinema e a arte, eles têm esse poder de mostrar pra gente lugares que a gente nem sempre vai ter tempo para ir, mas que a gente passa a conhecer um pouco a cultura a partir da arte. Então, a partir dessa análise que eu faço desses filmes, vários deles, né? Um deles ficou muito famoso, foi o Parasita, que ganhou prêmios, Oscar, etc. Né, ganhou o Oscar, exato. Mas são vários produzidos sobre essa mesma temática. E o que a gente percebe é que isso pega muito fortemente nesses países. Você diz a questão do mérito. Do mérito, né? Do esforço, do empreendimento. Né? E essa disciplina que muitas vezes os asiáticos têm, colocada em serviço da meritocracia. Sendo que tanto lá quanto aqui, o que a gente tem é um adoecimento muito forte. E esses filmes retratam isso. Por um lado, uma situação de penúria, de muita gente que não consegue ter o sucesso, que é a maioria das pessoas, né? E, por outro lado, um adoecimento muito grande, porque as pessoas passam a achar que elas são fracassadas porque não conseguiram conquistar certos objetivos. Inclusive, né, a Coreia do Sul tem altas taxas de suicídio. Né? Exatamente. Então, essa ideia do loser, do perdedor, ela está contaminando não apenas o Ocidente, a partir do qual ela surge, mas o próprio Oriente. Porque o Oriente entra nessa lógica da competição, de vencer, de ser o melhor aluno, a melhor aluna. Isso está impregnado nesses países também. Né? Se a gente, partindo, como falei, da experiência estética do cinema, a gente percebe que isso está avassalador. Então, obviamente, você vai ter um adoecimento, porque a gente não consegue dar conta. A gente não é perfeito em tudo, a gente não é checklist daquilo que a gente faz de forma brilhante. Não, a gente não é assim. E por que a gente tem essa... Porque, assim, pelo que eu me lembro, eu posso estar completamente errado, mas a China sempre teve uma tradição muito grande, mesmo antes da chegada dos ocidentais, inclusive eles eram super organizados, inclusive mais até que os romanos, essa tradição dos concursos públicos para a entrada no serviço público. E pelo que a gente vê, assim, digamos assim, esse fanatismo pelo ser o melhor no concurso público era uma coisa que já existia na China há muito tempo. Então, se arriscando dizer assim, digamos, viu, gente, aqui estou arriscando, que digamos que já existisse, pelo menos na China, né? Vamos deixar o Japão e a Coreia do Sul do lado, a Coreia do lado. Digamos que já existe nessa cultura essa efervescência pela competição. Então a gente pode até ampliar no sentido até maior do que a nossa experiência ocidental. O que você acha que leva as sociedades humanas, pelo menos parte delas, a serem tão presas nessa ideia do resultado, do sucesso, da comparação, daquilo que a gente chama de meritocracia? Porque assim, a sensação que eu tenho quando a gente fala de meritocracia, né? Você colocou muito bem no início, é que para ter quem tem o mérito, você obrigatoriamente tem que ter o que não tem o mérito. Isso. Por que a gente precisa tanto disso? Vamos ter que ir à psicanálise para visitar o conceito novamente de narcisismo, né? Ou seja, como se isso alimentasse o nosso ego. Como se isso desse uma razão de ser para a gente existir. Ai, genial. Né? Ou seja, olha como minha existência é especial. Eu não sou qualquer existência. Eu sou uma existência vencedora. Uau. E aí as pessoas podem se mirar em mim, as pessoas podem me admirar. Eu posso ser uma pessoa conhecida, famosa. Então essa coisa da fama mexe com as pessoas. Você percebe, por exemplo, os grandes empresários hoje. Eles não são aquela imagem que tem nos filmes de Sergei Eisenstein, né? O cineasta russo. Quando ele faz o filme A Greve, né? Tem umas pessoas bastante com sobrepeso enorme, queimando charutos com nota de dinheiro. Não é assim? Então, aquela cartola. Então, Sergei Eisenstein mostra essa burguesia que Sergei Eisenstein mostra no seu filme, né? Por exemplo, o filme A Greve, não tem nenhuma relação com a contemporaneidade. Na contemporaneidade, o empresário tem que ser um cara também com harmonização facial, né? Disponível fisicamente. Ou seja, tendo uma construção hoje que performa um modo de ser, inclusive, um homem de sucesso. Né? Tem um carro potente, né? Não é à toa que esses carros, todos eles lembram potência, né? Mustang, Ferrari, tudo é cavalo, né? Ou seja, a ideia de potência, de ser viril, etc. E tudo. Então, essa construção é uma construção que mexe com o imaginário narcísico, especialmente dos homens. Né? Os homens que têm essa coisa da conquista, como se tornasse a pessoa mais homem, dentro de um parâmetro de uma sociedade profundamente patriarcal, né? Ou seja, calcada nessa noção de que o homem é um modelo. E esse tipo de homem que é o homem que desbrava, que conquista, que compete, que ganha.
né? E isso mexe com as pessoas têm fantasias de que elas serão, todas elas, grandes vencedoras. Quando a gente sabe que o sistema não permite isso. Sim, porque tem que ter o perdedor para ter o vencedor. Se não tem. E não é só um perdedor, tem que ter vários. Para que você se destaque, você tem que ser 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Isso, consequentemente, significa dizer o seguinte, que esse 1 milhão pode estar na penúria e que esse 1 pode estar adoecido para poder chegar a essa condição. Isso é uma prisão, né? Eu acredito que é uma prisão afetiva e que a gente tem muita dificuldade de mudar. Tem uma frase de um filósofo chamado Mark Fisher que ele diz, não é? Parece que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Então a gente tem essa fantasia de que não tem solução, que a vida é assim mesmo, que a gente compete, sendo que isso tem reverberações e consequências no modo como a gente existe como comunidade humana. Essa dissolução dos laços sociais, que, de certa forma, a competição promove, ela tem consequências. A violência, o grau de violência que a gente tem, não é justificável apenas pela desigualdade social. Ela tem muita relação também com esse desejo de pertencer ao mundo dos poderosos, daqueles que têm, nem que seja de forma efêmera, por um pouco tempo. E isso gera uma violência urbana gigantesca, como acontece no Brasil. Que a gente percebe que, e obviamente eu falo de uma experiência muito mais teórica do que prática, o próprio princípio da máfia, né, das gangues, é realmente o sucesso. Né? É o resultado, é o poder, é o ser mais, é quem tem a melhor arma, a mais poderosa, né? A coisa das milícias, por exemplo, né? O Bruno Paz Manso, né, tem discutido isso. Eu acho interessante quando ele chama atenção para a questão do homem. Essa ideia da construção da masculinidade que é calcada na violência. Exatamente. Então, isso é muito importante para a gente entender. Por exemplo, a disputa que está no tráfico, a disputa que tem na milícia, a forma como essa disputa se faz pelo poder das armas. Então, essa construção é a construção de uma extrema violência que está calcada na noção de que essas pessoas querem ter sucesso naquilo que elas podem, não é? Porque a maior parte das pessoas não vão ter condições de estudar, de ganharem dinheiro, serem ricas com seu próprio esforço, mérito individual, etc. Então elas vão por um caminho que é mais simples, por um lado, né? Porque é mais rápido, mas por outro lado é muito custoso, porque custa violência, né? A violência custa vidas e por aí vai. Não, agora você falando me veio um pensamento. Normalmente o raciocínio que, digamos assim, a sociedade, vamos chamar assim, tem as pessoas que vivem numa condição materialmente mais desfavorável, elas não têm, exatamente como você muito bem colocou, elas não têm condições de ter sucesso naquelas coisas que são chamadas, digamos assim, de boas. Né? E elas buscam no que elas podem. Né? Então, o que a sociedade normalmente, digamos assim, no seu afã de bondade, ela normalmente sugere, vamos dar as condições para que essas pessoas possam ter sucesso nas coisas boas. Mas, assim, tem uma raiz maior nisso, né? Mas o que é sucesso, né? Quer dizer, será que de fato a gente vai estar mudando alguma coisa muito estrutural, simplesmente fazendo isso? A questão não é, de fato, discutir por que precisa desse sucesso? Que vazio é esse que requer esse sucesso? E aí eu queria colocar uma coisa para ti, Érico, que eu tenho muita dúvida como economista, e é um conflito que eu tenho, porque você estudou economia. A economia, ela tem uma capacidade incrível de colocar a gente no chão. Né? Eu sou uma pessoa que tendo muito a viajar. Inclusive a gente vai falar sobre a questão do tempo, eu sou um tipo muito contemplativo. Eu sou aquilo que a humanidade chamaria de um preguiçoso. Né? E eu sempre sofri com isso, né? Porque parecia... Né? Eu tenho uma família de hiperativas, são pessoas incríveis, mas são hiperativas. Né? E eu sempre fui assim, sempre fui considerado da família uma pessoa extremamente inteligente, culta, que sabe milhões de coisas. Eu me lembro quando criança eu ficava seduzido no meu avô na Itália, falando sobre capital dos países, mas eu sou um preguiçoso, sabe? Eu gosto da preguiça, eu sou contemplativo, eu sempre tive, e sempre me senti culpado por isso, né? Graças a Deus, assim, não sei se, né, a vida me levou a certos comportamentos que resultaram, talvez, no efeito dominó, como você falou, a estudar, a conseguir um bom emprego na universidade pública, estar numa universidade incrível como é a URGS, que me aceitou como eu sou, porque eu sofro muito dessa questão também da meritocracia sempre ligada a elementos mensuráveis, porque eu, Érico, sempre fui uma pessoa muito mais da sala de aula do que da produção científica. Sim. Eu sempre fui muito mais uma pessoa que tive felicidade de conviver com os alunos. Hoje, praticamente todas as pessoas importantes na minha vida são ex-alunos meus. Mas nunca fui uma máquina de pesquisar, de publicar, o Publisher Paris. Né? Exato. E então, assim, nas medidas... Inclusive, no início eu tive dificuldade com o concurso de professor titular exatamente por causa dessas metrias, né?
Mas em outras metrias, tipo professor homenageado, paraninfo, sabe, andar pela rua, né? Milhares de pessoas já passaram assim pelas minhas salas de aula. Professor, o senhor foi o melhor professor que eu tive. Eu tive um aluno uma vez que falou uma coisa incrível, e é uma aluna maravilhosa, que é uma pessoa que é uma economista assim, que se torna uma pessoa de bastante sucesso no Rio Grande do Sul. Ela é uma excepcional economista e excepcional aluna. E uma vez eu estava andando com ela, eu estava andando por um parque em Porto Alegre e eu me encontro com ela, depois décadas, não décadas, mas pelo menos 10 anos depois. E ela disse, Stefano, eu tenho que te agradecer uma coisa. Com as suas aulas, eu aprendi quais são as coisas que valem na vida. Mas não é tanto pelo que você falava, mas é mais, não é que não fosse pelo que eu falava, mas era muito mais pelo meu comportamento, pelas coisas que eu deveria sobre a minha vida. Eu resolvi não fazer o doutorado fora, porque eu quis criar minha família, eu quis ter os meus filhos, ter uma vida tranquila, e resolvi ficar aqui e estou muito feliz. Aquilo me tocou tanto, sabe? Uma coisa assim que... só que isso não é metria, né? Isso não é... Você não tem como... então, assim, só eu viajei um pouco na maionese, porque essa coisa da métrica, essa coisa do resultado, sempre me deixaram meio frustrado. Mas, assim, como economista, eu acho que se eu fosse filósofo, se eu tivesse seguido né, você passa uma energia maravilhosa, Érica, de ser uma pessoa que tem controle sobre sua vida, sabe? Isso é uma coisa fantástica. Eu acho que eu não teria. Se eu virasse filósofo, eu acho que eu ia literalmente para maionese, sabe? E a economia, graças a Deus, ela me dá esse... Né? E ter estado nos Estados Unidos, que é um país repleto de contrastes, né? Tem muita coisa boa e tem muita coisa difícil, me ensinou mais ainda essa coisa, não, tem que ter pé no chão, olha, sabe? O mundo... E aí, como economista, eu fico pensando assim, a gente vive num mundo de 8 bilhões de pessoas que precisam se alimentar, pessoas que precisam morar, pessoas que têm direito a certos confortos básicos, né? Eu estava outro dia conversando com uma amiga muito querida, e ela me disse uma coisa que me ficou... Desculpa eu falar tanto, viu, Érico? Mas eu também... que me marcou muito. Ela estava participando de um trabalho sobre o Bolsa Família, e ela foi para uma casa, eu acho que foi no Piauí ou no Maranhão. Não, no Piauí ou no Ceará. Acho que foi no Ceará. A gente depois chegou à conclusão geográfica que era o Ceará. E tinha uma senhora que tinha uma enorme tela de televisão dentro de casa, né? E que contrastava com a pobreza em volta daquela casa, né? Foi em Pernambuco. E essa minha amiga perguntou né, para essa pessoa, né, não sei exatamente como é que foi a pergunta, mas né, perguntou sobre a televisão, né? E ela disse uma coisa fascinante, ela disse assim, o Bolsa Família me permite isso. Nossa. O meu trabalho me permite sobreviver, mas o Bolsa Família permite isso. Tem essa prestaçãozinha de R$76 por mês. Aí essa minha amiga, que é de São Paulo, disse que numa daquelas conversas que eu tenho muita dificuldade de ter com, digamos assim, pessoas privilegiadas, né? Ela ouviu de um jovem privilegiado, paulistano, a expressão, o Bolsa Família fica dando chance para esses preguiçosos terem... E eu adorei o que ela falou. E assim, por que essa pessoa não tem o direito a se divertir, né? Perfeito. Por que a pessoa não tem o direito? Assim, a gente fala com tanta naturalidade essas questões. Porque a pessoa teve então, aquela preguiçosa, né, comprou uma televisão. Quer dizer assim, que direito você se dá, né, de se colocar assim? Tu tens... é uma coisa sutil, mas eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Estou entendendo perfeitamente. Sabe? Eu gosto muito de dizer para os meus alunos, sabe, Érico, que é uma pergunta que eu não tenho resposta. E eu acho que... Não sei se alguém tem resposta. Você colocou muito bem, é uma coisa meio complexa. Mas eu digo que a gente tem que sempre se perguntar assim, por que as pessoas que têm dinheiro podem ter as coisas e as pessoas que não têm dinheiro não podem ter as coisas? Eu digo para os meus alunos, não tentem responder. Se vocês responderem ou por um lado ou por outro, eu só quero que a pergunta fique viva. Isso. Sabe? Que a gente mantenha essa sensibilidade. Só que aí, o meu lado economista, como eu te dizia, me traz para essa realidade. Olha, o mundo tem coisas, sabe? A senhora lá, que é aí que eu abri essa janela, ela tem o direito à televisão. As pessoas têm direito a terem as coisas do mundo moderno, né? Eu sou uma pessoa, isso é uma coisa que eu me orgulho, eu basicamente não tenho nada. A minha vida inteira material se resume a 2 malinhas pequenas. Não tenho carro, não tenho casa, não tenho móveis, não tenho televisão, não tenho nada. Vivo num lugar alugado, onde tudo lá dentro não é meu, né? Não tenho carro.
Graças a Deus eu tenho a mim mesmo, eu tenho amigos incríveis, eu tenho o meu trabalho. Mas eu entendo que as pessoas têm direito a quererem ter. Né? E são 8 bilhões. Né? Eu me lembrei muito, eu adorei essa questão dessa senhora, porque é aquela história. É muito cômodo você estar em Nova York, ser membro de uma elite intelectual do Partido Democrata, né? Que diga as passagens, eu simpatizo, e dizer, o mundo não está sustentável, né? A gente tem que comprar meio. Você tem tudo. Você mora num belo apartamento em Nova York, você tem carro, você viaja para onde você quer, e o mundo, ou seja, o mundo tem que ser sustentável, significa que os outros não tenham, sabe? Então, não é correto isso. Assim, é horrível falar quem sou eu para dizer o que é correto ou não, mas digo, as pessoas têm direito a querer essas coisas. Sim. Então, a gente tem uma realidade material. Claro. A gente precisa ter mecanismos de produção. E estudando economia, a gente sabe que certos mecanismos de produção, eu estou falando no sentido puramente frio da palavra, Sim. não no sentido humano, eles acabam tendo resultados, digamos, mais eficientes do que outros, mas a custos humanos muito altos. Perfeito. De novo, querido, não se preocupe, eu não estou querendo que você me dê uma resposta nem nada, é só para a gente, porque é uma pergunta que eu sei que é, como se diz aqui, né, no nosso querido Pernambuco, cabulosa. Como é que a gente junta, assim, só viajar um pouco na maionese, né? Eu sou uma pessoa claramente muito sensível, muito inteligente, com uma enorme experiência intelectual e pessoal, uma história de vida fascinante. Assim, nas suas elucubrações, como é que você pensa, como é que a gente juntaria, por exemplo, uma necessidade clara que a gente tem de uma economia que produza e dê para as pessoas coisas que elas têm direito de querer, claro. Né? Com esse lado mais humanista da vida, ou seja, que a gente respeite as delicadezas da vida, as sutilezas da vida, que não seja só estradas passando por cima de flores campestres, não, mas respeitando aquelas flores também, né? Que muitas vezes não são produtivas, mas que talvez sejam essenciais para o bem-estar, para a felicidade, para a nossa condição humana. Como é que a gente equilibra essas duas coisas? E aí eu queria, nessa pergunta, e eu prometo que eu paro de falar, como é que você vê, por exemplo, a gente vê muitos movimentos hoje que são movimentos, inclusive, assim, eu conheço algumas pessoas envolvidas com isso, são pessoas muito queridas, muito interessantes. Esses movimentos, digamos assim, do sistema produtivo, ou como a gente poderia usar uma linguagem marxista fofa, dos detentores do capital, com preocupação ambiental, com preocupação social, selos que dão para as empresas digamos assim, a caracterização, olha, essa é uma empresa que se preocupa com a comunidade, que se preocupa... Eu sempre me lembro da Ben & Jerry's, aquela companhia de sorvetes americana, que hoje foi comprada pela Unilever, mas que na época que eu morava nos Estados Unidos era ainda um casal hippie que abriu essa sorveteria nos anos 70 no Vermont, e eles começaram a fazer sabores diferentes e tal. E eu me lembro quando era nos Estados Unidos que eu pegava aquele sorvete e lia, olha, a castanha do Brasil, que é a castanha do Pará lá fora, chama castanha do Brasil, né? Vem de uma comunidade no Pará sustentável, não é uma produção industrial. Não sei. Aquilo me chamava muita atenção, tipo, claro, são formas de ganhar dinheiro, são formas, mas são formas que estão acrescentando, né? Então, eu queria saber tua opinião, querido, assim, como é que você vê essa possibilidade desse equilíbrio? Você que, graças a Deus, consegue ter um ponto de vista fora. Eu estou muito absorvido pelo pragmatismo econômico, sabe? Sim. Que diz assim, gente, é muito bom a gente sonhar, mas na hora prática, como é que se produz? Como é que se cria, né? Como é que você, olhando de fora, o que é que se diria pra gente assim? Que mundo mais fofo é esse que a gente poderia criar assim? Que a gente tivesse essa noção, a gente precisa produzir, mas ao mesmo tempo que a gente conseguisse ser mais humano. Essa pergunta é muito boa e é tão boa que merece não ser respondida de forma pronta e imediata, né? Eu lembro uma vez eu entrevistei o Ailton Krenak para a revista Carta Capital. A gente fez um diálogo uma vez de muitas horas. E o Krenak dizia que as pessoas brancas têm muita pressa em responderem, né? Então, acho que a tua observação inicial ela é fantástica. A gente não precisa respondê-la agora. Mas, primeiramente, entender a natureza desse problema. Genial, né? Genial. E a natureza desse problema está justamente em como a gente equaciona a produção de bens materiais e, ao mesmo tempo, essa vivência que não esteja subordinada a esses bens do ponto de vista de sua realização enquanto felicidade. Em outras palavras, é importante que a gente não subordine a felicidade ao cúmulo de bens. Os bens, eles são necessários à vida. A gente vive em sociedade, a gente produz bens, eles são necessários. Mas a gente não pode subordinar a felicidade a um acúmulo de bens.
eu acho que essa equação ela tem que ser pensada a partir dessa ótica. Porque não tem como, é insustentável o mundo onde todas as pessoas têm um carro, onde todas as pessoas têm uma casa extraordinária, onde todas as pessoas têm uma série de vantagens. Esse mundo, ele é impossível do ponto de vista ecológico. Ele é impossível. Não existe esse mundo. Então, como é que a gente agora resolve isso? Então, a gente vai ter que pensar outras formas de organização social em que não seja o principal o consumo, que o consumo não seja um fim em si mesmo, mas que ele possa garantir às pessoas o bem-estar, que elas possam fazer outras atividades. Tem um exemplo maravilhoso que é refazer aquela fábula dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos são bem interessantes, porque o porquinho que se diverte, etc e tal, ele é punido. Ele é bonito. O porquinho que era mais ou menos preguiçoso, ele vai, né, também ser atingido. O último porquinho que mais trabalha é o que vai garantir o sucesso, né? No sentido que ele não vai ser atacado pelo lobo, porque ele trabalhou muito e fez a casa mais segura. Hoje em dia se tem outras leituras dessa fábula, mostrando que aquele porquinho que se diverte, ele é sim um modelo. E ele vai conseguir ludibriar o lobo. Com a felicidade. Ou seja, entender que os afetos humanos, a forma como a gente cativa, como a gente constrói as relações afetivas, eles são decisivos. Por exemplo, eu vou lá fazer uma avaliação de pós-graduação em filosofia. Aí eu tenho um departamento de filosofia X e que trabalha a teoria social do sofrimento. Aí eu vou dar uma nota máxima para esse programa, porque o cara produziu papers incríveis sobre o tema, mas as pessoas que estão lá estão adoecidas. Então, a gente poderia ter como critério de avaliação de pós-graduação a felicidade. Genial. Ou seja, como é que a gente vai produzir coisas interessantes, teóricas, se a gente não consegue sequer aplicar no próprio lugar onde a gente está? Economistas, ouçam isso, viu? Que é um povo que precisa ouvir isso, meu querido. Não é? Porque a gente tem que entender, tem que estabelecer outros critérios de avaliação, por exemplo, e essa avaliação decide, por exemplo, destinação de verba pública. Então, a gente tem que pensar a distribuição de verba pública, de recurso público, a partir de critérios que envolvam, por exemplo, a felicidade, que envolva a diminuição do sofrimento. Isso tudo vai ter que ser repensado a partir do fato de que o bem material não é um fim em si mesmo. Ele tem que prover uma qualidade de vida. Então, a senhora que tem lá uma televisão, ela merece isso. O ser humano merece ter o mínimo, como você falou, do que a modernidade pode trazer do ponto de vista material. Agora, isso não pode ser um fim em si mesmo. Então, a produção é necessária, ela é incontornável para a existência humana. A gente existe porque a gente produz formas de existir, a gente consegue existir debaixo da água, no ar e na terra. Agora, a gente não pode tomar o acúmulo disso como principal, porque como diz Nego Bispo, né, que morreu recentemente, um filósofo, a gente não consegue, o próprio Krenak diz também, a gente não come aço, a gente come frutas, verduras, a gente come aquilo que a terra dá. Eu queria lhe parabenizar, querido, assim, porque é absolutamente fantástica a resposta, assim, ela me fez pensar um elemento, assim, que eu quero dividir contigo. Nas minhas elucubrações juvenis, eu fico pensando, se eu fosse presidente do Brasil, o que é que eu faria? E aí também é outra coisa que eu gosto de dividir com os meus alunos. Eu digo, olha, 2 coisas eu faria. Primeira coisa, eu chamaria todo o meu ministério, levaria para as câmaras de televisão ao vivo e daria um beijo e um abraço em cada um deles, de preferência na boca. E quem tivesse vergonha não teria que ser meu ministro, porque a sensação de que a vergonha, né, nos dá camadas que nos separam. Isso. Quando eu penso na Faria Lima, quando eu penso em Brasília, eu penso em pessoas cheias de vergonha. Pessoas que se escondem nas gravatas, que se escondem, né, nos resultados. E isso me leva a pensar o seguinte, são essas pessoas que estão decidindo o Brasil, economicamente, politicamente. De novo, não é manifesto político, não estou falando dessas pessoas como se eu fosse diferente. Eu digo essas pessoas no sentido amplo da palavra, eu me colocando, inclusive. Né, elas representam a gente, nós somos assim também, não é essas pessoas são assim, a gente não é. É um saco quando as pessoas se colocam sempre numa posição de como dizem os americanos, higher moral ground, né, um nível moral mais alto que os outros. Eu estou dizendo, quando eu digo essas pessoas, eu podia estar lá também ser essas pessoas. Mas são pessoas assim envergonhadas. Né? Ou seja, as decisões do nosso mundo são tomadas em cima de pessoas envergonhadas, que, portanto, não têm acesso a zilhões de camadas interiores, de sua criança interior, de coisas assim lúdicas, no melhor sentido da palavra, sem vergonhas. Né? E essas pessoas estão decidindo o mundo. Aí eu falo para as pessoas que a segunda coisa que eu adoraria fazer seria criar um ministério da terapia. Eu acho, de fato, que
sabe, subsidiar, que seja floral, o que quer que seja, mas que as pessoas, né, precisam ter um espaço, serem ajudadas a se ajudar a se conhecerem. Você concordaria, Éric, isso é uma pergunta que está completamente fora do script, mas tu é a pessoa perfeita para me responder isso. É difícil querer resolver os problemas do mundo se as pessoas antes não olharem para si mesmas, né? E assim, a gente cria um círculo vicioso, né? Porque como é que a gente vai mudar coisas, né, se as nossas decisões são tomadas em cima dessas nossas personas, né, eu digo, né, que são envergonhadas, que são desconectadas, né, que sofrem exatamente essa ferida narcísica violenta. Como é que a gente rompe isso? Porque você já percebeu que quando a gente tenta romper isso acontece no nível individual também. Eu chamo a louca da casa, né, o processo neurótico, assim. A gente senta... Vem aqui, por exemplo, eu estou começando esse programa, são os primeiros Stefanadas, eu me sinto cheio de vergonhas. Vergonhas que eu não precisaria ter. E eu fico pensando assim, quando a gente tenta criar movimentos dentro da gente de libertação, de compreensão, a gente é atacado pela nossa vergonha. Sim. A gente é atacado por aquele processo mental que quer nos manter naquele sofrimento que a gente se acostumou a ter, né? Você entende isso 1 milhão de vezes mais do que eu, mas aquele ambiente de sofrimento que a gente se acostumou, né? E como é que a gente faz, querida? Então dá sempre aquela sensação. Se essa escravidão, né, começa de dentro de todos nós, e essa decisão precisa ser tomada. Não sei se eu estou me expressando direito na prisão. Né? Como é que a gente quebra isso? Porque se a gente não consegue, dentro de nós mesmos, ter a coragem de dizer eu vou ser sem vergonha, né? Eu vou dizer que eu sou preguiçoso, né? Sei lá. Como é que a gente pode... Imagina eu chegar em Brasília ou na Faria Lima e dizer, vamos criar um ministério da terapia? Né? Vamos se dar abraços? É doidinho, é maconheiro, é um viadinho muito querido, sabe? Vai ser completamente desconsiderado, como dizem. Que eu não sei quem era o Papa, mas quando conheceu São Francisco, né, que é uma das pessoas assim, que eu mais admiro na história, ele olhou e disse, ele é bobinho. Ou seja, uma pessoa que passava amor incondicional. Né? Isso. É bobinho, bestinha. Então, sabe? E eu já várias vezes me senti nessa situação com Faria Limers e com burocratas de Brasília, de me sentir. Claro que aí a minha louca da casa se une à louca deles e eu faço o meu papel nessa trama, que é o de ser aquele bobinho que faz eles sentirem o máximo. Né? Uhum. E isso já me irritou muito. Né? Como é que a gente pode, por exemplo, essa iniciativa que vocês têm, fantástica, no sábado de manhã, né, que a gente estava conversando antes, levar a psicanálise para as pessoas, como é que a gente pode romper esse processo para que a gente possa começar, no mínimo, a ter a chance de perceber dentro da gente, com essa inteligência incrível que nós humanos temos, para colocar essa inteligência a favor de pensar nessas alternativas? Porque a sensação que eu tenho é que estamos todos cegos no automático, Sim. reproduzindo esse mundo, e você colocou super bem. Não, o planeta não sustenta isso. Ponto. Isso não... Sei que muita gente vai ficar chateada com isso, mas aqui... Isso a gente tá... Aqui é ponto passivo. Como é que a gente pode fazer isso, querido? Como é... A gente tem que sair do círculo vicioso para o círculo virtuoso. Né? Perfeito. Como é que a gente faz, querido? Então, acho que para que aconteça isso, é necessário que haja um movimento tanto interno, né, quanto um movimento também externo. Em outras palavras, a gente tem que mudar a estrutura social, como a gente distribui riqueza e recursos. E, ao mesmo tempo, as pessoas têm que assimilarem que essa mudança de recursos e de distribuição vai garantir que todo mundo esteja no planeta vivo. Uhum. Vamos pegar o desastre que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Uhum. Claro que vai haver uma divisão de classe, uma desigualdade social, etc. Mas aquilo contaminou e prejudicou muita gente, numa escala muito grande. Isso, que é a emergência climática, vai acontecer de forma recorrente. Toda parte substancial do Rio Grande do Sul está alagada, inclui pessoas com poder, inclui pessoas que estavam ligadas à produção de soja. Então, assim, a gente tem que pensar que o mundo ele é finito. E você que é economista sabe muito bem disso. A economia, de certa forma, é lidar com os recursos finitos. Para lidar com recursos finitos de forma criativa, é necessário que esses recursos sejam distribuídos de forma mais organizada. Que as pessoas possam poder viver a terra sem ser apenas no sentido da exploração para maximizar, por exemplo, uma produção de um produto específico. A gente tem que ter uma reconstrução das formas de organização social, de distribuição de renda. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter pessoas sensíveis a isso.
Então, como o desafio, você falou do Brasília, é ótimo, né? Eu vou para Brasília de vez em quando, lancei meu livro lá umas 2 vezes. Eu nunca vi um político em Brasília. Nunca. A não ser no aeroporto. Então, assim, são pessoas que vivem em outros planetas, em outros lugares, assim. Essa desconexão dessas pessoas do resto do Brasil, do resto do que a gente acredita que é mundo, torna as pessoas, muitas vezes, completamente imbuídas de si mesma, de tal sorte que elas esquecem que a gente vive em comunidade incontornavelmente. Não tem como a gente se isolar completamente no mundo. Não existe um bunker que vai dar conta de você estar completamente isolado. Se você existe em comunidade, se você existe num planeta que é por si só comunitário e que é ao mesmo tempo infinito, não tem outro caminho a não ser mudar as formas de organização social. Então a gente tem que ter diríamos assim, um ministério da terapia, ou seja, que a gente trabalhe as questões do sofrimento, do narcisismo, para que a gente não seja colonizado pelo mérito, pela essa conquista, por esse desejo de poder que nos leva absolutamente a nada, a não ser uma destruição global. Exatamente, é um suicídio global. Isso. Porque esse é o ponto que eu... Desculpa insistir mais um pouco nessa questão, porque para que a gente sequer comece a pensar nessas coisas e use nossa inteligência, como você muito bem colocou, para tentar encontrar as respostas, que com certeza não tem aqui, não é... A gente precisa dessa awakening, né, como se diz em inglês, desse despertar interno. Mas se as pessoas são resistentes, por exemplo, que palhaçada o Ministério da Terapia, né? Já começa por aí. Essas pessoas são... Se a espiritualidade no mundo de hoje se confunde com religiosidade, de novo, com todo respeito, essa coisa toda, mas as religiões, elas também têm um peso, digamos assim, como é que eu poderia dizer sem ser muito agressivo? Elas têm uma certa contribuição enquanto processo mental, né? Não enquanto um processo de autodescoberta, nessa incapacidade da gente se enxergar, da gente se permitir, da gente se descobrir, né? Com dogmas, com simplificações da vida. E a gente vive num mundo que está cada vez mais cheio disso, inclusive no nosso país, né? A minha questão mesmo é essa coisinha para que a gente possa pensar essas... Como é que a gente chega nas pessoas, Érico? Aí tua experiência como psicanalista, eu já estou misturando nossos temas aqui, mas é clássico meu misturar tudo, sabe, Érico? Mas a gente está dando conta. Como é que a gente leva para as pessoas essa sedução, tipo a isca do peixe, para que elas possam se trabalharem? Trabalho de base, assim, eu acho que o coletivo do qual eu faço parte, o coletivo que eu componho com os meus colegas e minhas colegas, é um exemplo de uma atitude que eu acho que é incontornável. Ou seja, já pensou se outras profissões também fazem isso? Vamos supor o seguinte, economistas se reúnem para estudar, para orientar as pessoas a terem, por exemplo, certos direitos trabalhistas. Ou fazerem cooperativas. Ou seja, se alguns setores sociais que têm uma grande relevância do ponto de vista das atividades de produção de riqueza, distribuição, começassem também a adotar coletivos, ou fizessem coletivos, em que a gente pudesse, de alguma forma, capacitar as pessoas para terem melhor compreensão dos seus direitos. Porque o que a igreja faz, de um ponto de vista fundamentalista, não estou falando da igreja em si, mas de certo fundamentalismo, é que ela opera nesses lugares, oferecendo conforto espiritual, mas cobrando muito caro por isso, que é justamente uma política moralista que é segregatória. E o nosso desafio não é segregar as pessoas, é trazê-las, fazer pontes, para lembrar um pouco o significante, né? A palavra que compõe o meu coletivo, né? O coletivo do qual faço parte, que é pontes da psicanálise. Ou seja, a gente tem que entender a política como ponte. Tanto como ponto que faz nos atravessar desafios, como também nos faz unir posições diferentes. Então, de alguma forma, eu acredito que as diferentes formas de organização profissionais podem atuar de forma coletiva nesses espaços. Então, de alguma forma, é uma disputa. Porque, por exemplo, a gente pode pensar o cristianismo, como você disse muito bem, a partir de São Francisco. Você pode pensar o cristianismo a partir de experiências extraordinárias de perdão. Ou você pode pensar de novo, com todo respeito, please, a partir de Calvino e toda aquela história do sucesso, da realização, do batalhador. Isso. Nada contra o batalhador, o sucesso, mas... Mas ele não precisa concentrar toda a riqueza do mundo. Exato. É óbvio que as pessoas podem ganhar diferente, elas vão ganhar diferente. Nem Marx acreditava que as pessoas deveriam ganhar igual. A questão que a gente não pode fazer é que algumas pessoas ganhem e outras não tenham nada. Com certeza. As pessoas têm um direito mínimo, mesmo que a pessoa seja preguiçosa, não queira trabalhar, ela não é por isso que ela merece morrer. Exatamente. E eu insistiria, assim, entre a gente, assim, que eu não puxando o saco da sua profissão, mas eu acho que
de todas essas questões, porque todos esses coletivos, eu entendo o papel que eles têm. Mas, de novo, eu tenho aquela sensação, sabe, Érico, que esse trabalho de base, da pessoa ter a chance de se reconectar com ela, dela realmente se conhecer, se sentir livre, é que vai abrir a inteligência dela. Porque a gente não tem acesso a essa riqueza incrível que é a nossa alma, essa capacidade de pensar, de sentir, se a gente é tão cheio de vergonha, se a gente é tão cheio... E esse trabalho incrível que vocês fazem sábado de manhã, o coletivo da psicanálise, com todo respeito pelo coletivo dos economistas, pelo coletivo dos contadores, é muito mais poderoso. Porque é literalmente trabalhar aquela base que possibilita a flor aparecer. Aí quando aparece a flor, aparece a sensibilidade, a inteligência, e aí as pessoas começam a pensar, a sentir em soluções. Eu acho que a gente está literalmente sufocando a nossa alma coletiva, a nossa inteligência coletiva, reproduzindo esses comportamentos, né, de vergonha, de sufoco. E você colocou muito bem. Eu vejo nesse avanço de muito da religiosidade que a gente tem no mundo hoje, como simplesmente reforçando essas questões. Ou seja, não trazendo... Eu sou uma pessoa muito espiritual, sabe, Érico? Que você sabe que no nosso mundo intelectual também o mundo intelectual, a mente é um excelente mecanismo de fuga, né? Isso. E eu, principalmente trabalhando com os economistas, eu vejo assim, com todo respeito, porque eu amo as pessoas, eu não tenho, sou economista também, mas assim, como a inteligência, a mente, usada nesse sentido linear da palavra, como ela prende o nosso espírito, né? Prende. E são pessoas envergonhadas. Inibidas. Inibidas, né? E essa inibição, ela deixa... E aí, esse trabalho que vocês fazem é fantástico. A sensação que eu tenho é que é o caminho para as pessoas, digamos assim, irem para lá dessa inibição e se conhecerem, se soltarem, se libertarem. Meu anjo, me diz uma coisa, assim, em relação à questão, digamos... Eu acho que é meio redundante que eu vou colocar agora, porque com tanta coisa boa que você já colocou, isso meio que eu acho que já ficou um pouco claro. Mas essa prisão que a gente tem em relação a ter que ser produtivo, ter que ser eficiente, eu estou jogando o tempo fora. Olha a expressão, né? Isso. Eu estou jogando o tempo fora. Né? E aí, entrando para um lado mais econômico, que eu vi que você também gosta, eu li uma vez uma reportagem de uma correspondente estrangeira aqui no Brasil, da Economist em São Paulo, que ela dizia que uma coisa que chamou muita atenção dela, muita coisa boa chamou a atenção dela no Brasil, principalmente a afetividade das pessoas. Mas tem uma coisa que chamou a atenção dela, que me chamou muita atenção, é que ela dizia que quando ela parava nos sinais de trânsito em São Paulo, ela via que os motoboys aproveitavam para tirar um cochilo. De tão cansados que eles estavam, ou seja, eles não dormiam. E ela falou assim, é impressionante, isso é uma coisa que eu não vejo só no Brasil, mas ela se referia ela dizendo a São Paulo, como hoje, assim, ter tempo livre é um privilégio. Ou seja, a gente transformou nossas vidas se eu não me engano, o termo é cronofobia, né? Assim, é inacreditável. Parece que a gente entrou numa neura coletiva de aproveitar o tempo ao máximo, né? Aquela ideia, as férias estão terminando, eu preciso aproveitar esse dia ao máximo, né? Que a gente não acaba aproveitando nada e a gente criou uma sociedade que não consegue descansar, né? Exato. E essa questão toda, por exemplo, assim, que a gente discutiu também contigo aqui, querido, a meritocracia, né, resultados, comparação, cronofobia, não sei mais o quê. Como é que isso tem afetado a saúde mental das pessoas? Assim, você literalmente acha que é possível ter saúde mental no mundo moderno? Assim, ou pelo menos, né, nisso que a gente tem hoje. A gravidade do que a gente está conversando é que mesmo as pessoas de sucesso, elas adoecem. Ou seja, o adoecimento está tanto em quem faz aquilo que o capitalismo coloca como parâmetro de uma boa existência, né? Uma existência realizada do ponto de vista financeiro, quanto ele afeta também as pessoas que não conseguem realizar isso. E o problema fundamental é que há uma privatização da culpa. É como se fosse uma questão do indivíduo. Ou seja, a maior privatização que o capitalismo fez foi privatizar a culpa. Porque a vergonha e a inibição são consequências de uma culpabilização. Então as pessoas elas se sentem culpadas por não terem realizado aquilo que o capitalismo colocou como programa de sucesso, e elas muito mais trazem para si essa inibição, elas trazem a culpa para si, e consequentemente tem um processo de inibição individual que deixa o sistema incólume. O sistema passa sem nenhum questionamento. Então as pessoas trazem para si, isso que eu estou chamando de privatização da culpa, de tal sorte que a inibição e a vergonha são consequências diretas de uma culpabilização.
Quando você se sente culpado, você se sente envergonhado, você se sente inibido, você se sente errado, como a gente diz aqui em Pernambuco. Você, de alguma forma, está trazendo para si os afetos de um fracasso e, de modo nenhum, criticando o sistema. Então, esse é um problema que eu considero fundamental. A inibição e a vergonha, da qual você estava falando, elas estão diretamente ligadas a uma culpabilização. Ou seja, uma culpa por não realizar aquilo que o sistema coloca. No caso dos homens, uma culpa por não ser tão performático em vários aspectos da vida. Uhum. Isso gera inibição. Uhum. Né? Essa inibição, muitas vezes, é consubstanciada, ela ganha, diríamos assim, materialidade, inclusive na disfunção erétil, na dificuldade que os homens têm. Né? É tanto que propagandas sobre essas questões de ereção e tudo são muito veiculadas em jornais, em emissoras, que são muito favoráveis a essa coisa do macho, do homem forte, conquistador. Veja que coisa interessante. Muito interessante. Né? Porque isso demonstra exatamente o que a gente está colocando. Que a inibição e a culpabilização era diretamente ligada à inibição, que se chama de vergonha, a essa culpa. Então, a culpa não é dessa exigência do homem ser perfeito. A culpa é minha, que eu não consegui atingir aquele grau de perfeição que se deseja de um certo comportamento masculino. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que a privatização da culpa, ela gera um processo de inibição nas pessoas muito grande e que, claro, a análise ela pode muito bem ajudar, desde que a gente se permita, a partir do processo de análise, reconhecer que não existe essa figura do homem. Essa figura do homem é uma construção colonial, capitalista, que não corresponde à realidade. E que isso gera, quando a gente não tem essa noção, a gente termina adoecendo. Literalmente no sentido físico, né? Ou mentalmente. E essas coisas, na verdade, confluem para um adoecimento integral do corpo humano. Mas assim, eu não quero... sabe quando eu uso a expressão materialista, eu não quero de forma... Você entende o que eu quero dizer com materialista? Sim, entendo. Você é o clássico cientista do ver para crer. Querido, como é que é isso, assim? Como é? Porque uma pessoa... Você é super sensível, né? E, obviamente, incrivelmente inteligente. Mas como é que se sente essa questão do que está além? Porque eu vi uma expressão outro dia, um cara falando... Era um filme americano, bem bobo. Mas tinha lá um terapeuta no filme. Não, na verdade, o filme não era bobo. O filme era, nem me lembro qual era. Mas o paciente estava tendo algumas... ele estava tendo algumas alucinações, que, na verdade, depois, ao longo do filme, você descobre que não eram alucinações. O filme era um filme de diversão, né? Uhum. Mas o terapeuta dele, muito pé no chão... Aí ele pergunta para o terapeuta, mas você acredita que isso é possível? O terapeuta, claramente hipercientífico, mas ele deu uma resposta tão bonita, ele disse assim, olha, nós, enquanto humanidade, nós sabemos muita coisa, mas, com certeza, tem muito mais coisa que a gente não sabe. Eu amei aquilo. Eu achei de uma humildade, assim. Como é que é essa tua relação com o espiritual? Muito boa essa questão. Eu... gosto muito de questões relativas à existência, né? Como eu falei, sou um grande leitor de Guimarães. E eu fico me perguntando se um certo ateísmo militante, um ateísmo assim radical, que tudo é matéria, tudo se reduz à materialidade, qual é o sentido disso? Porque muitas vezes acreditar em coisas extraordinárias dá um sentido à vida, sabe? Então, o que eu quero dizer por extraordinárias? Coisas que não estão no âmbito daquilo que a gente tangencia com a ciência, com os instrumentos que a ciência tem. Então, o mistério é justamente que existe um mistério. Uhum. Ou seja, o que torna a vida humana incrível é o fato dela ser uma vida que se inquieta com o mistério. Uhum. Então, o mistério não precisa ser resolvido, no sentido de uma absoluta clareza sobre o que ele é. Basta sentir. Então, eu costumo dizer que tanto Deus existindo ou não existindo, a nossa existência não é um mistério. O fato de Deus existir não vai tirar o caráter misterioso da existência. E esse mistério é uma abertura radical, é um mergulho que a gente faz na gente mesmo. Então, a espiritualidade não é propriamente uma coisa que está fora de mim, mas aquilo me constitui como mistério. Então, entender que esse mistério ele pode ser dito de diversas formas. Uma das formas pelas quais eu acesso é pela literatura, pela poesia, que me dá essa dimensão daquilo que eu não consigo explicar, mas eu sinto dessas coisas que acontecem, das coincidências que querem ser vistas e que não precisam ser explicadas enquanto tais, mas que basta serem sentidas. Ai, querido, absolutamente maravilhosa a resposta. E uma das tantas coisas que eu aprendi contigo hoje e que eu quero reforçar na minha vida, que é uma coisa que eu já de algum tempo eu tenho tentado cultivar com os meus alunos, é exatamente essa questão. Não precisa ter respostas.
Sinta as perguntas, sabe? Isso. Permita-se esse mergulho. Isso. E sabe que ouvindo você, de novo, eu não sou uma pessoa que tem exatamente uma religião. Eu me considero uma pessoa muito espiritual, mas muito espiritual nesse sentido que você acabou de falar, assim, que é o amoroso mergulho no vazio, que é tão libertador, sabe? Mas assim, me trouxe essa questão que o catolicismo tem, que eu acho bem interessante, e que meus amigos espíritas criticavam muito, né? Eu amo meus amigos, eu não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que o espiritismo, inclusive, tem muita coisa fofa. Mas eu me lembro que uma amiga minha muito querida dizia assim, isso muitos anos atrás, estou falando da época da adolescência. Eu não gosto dessa coisa que a homilia, né, católica, alguma coisa no católico termina, pois este é o mistério da fé. Não, eu não quero mistério, eu quero explicação. E eu acho tão libertador essa coisa do... Porque exatamente, quando né, o padre diz lá, e esse é o mistério da fé, ele está dizendo exatamente o que você está dizendo, né? Tipo, é mistério. Pra que você vai pegar o pássaro e colocar ele dentro da gaiola? Ou seja, ter que ter uma explicação. Não é? Isso. Meu anjo, eu queria, assim... Mais uma vez eu queria te pedir desculpas porque eu falei demais, mas não é um desculpa, eu não estou pedindo desculpa, exagerar a mania de desculpa, não. É que é tão fascinante te ouvir e você tocou coisas que me fizeram despertar tanta coisa que eu me senti assim... Mas eu queria, assim... Só uma coisa, a gente chegou a falar dessa questão da periferia? Não. Não, né? O meu espírito está dizendo não também aqui. Que massa. Como é que ficou? Fala, querido. Eu acho que a sociedade, tanto na periferia quanto nas classes dominantes, ela é calcada por uma masculinidade tóxica. E que as formas pelas quais isso se manifesta vai variar socialmente, e eu diria até racialmente. Mas o que estrutura todas as relações entre os homens é uma noção de um homem padrão, alfa. E esse padrão ele vai ser de acordo com a classe social. Então, em certas classes sociais, o modelo de homem pode ser um pouco mais... incisivo do ponto de vista físico, né, certa força física que afirma aquele homem em certo lugar, mas ele também pode ser de ordem de uma força do capital, por exemplo, pessoa que é rica, que tem o poder de comprar, que subordina a outra, né? Você pensa, por exemplo, a prostituição, como ela pode ser também uma forma do homem se afirmar diante da mulher pelo dinheiro, por essa coisa da força, né? Tem o Elon Musk, né, fez uma foto com a mulher sobre ele, no resultado de alguma eleição aí, não sei se foi na Argentina, parece. Então, essa performance do homem que tá lá num cara super rico e vai estar lá também num cara da periferia, mas em contextos diferentes que exigem comportamentos diferentes do ponto de vista físico, de como você é mais ou menos incisivo, mas eles se reúnem numa estrutura comum, que é essa do homem se colocar no lugar de superioridade. Ser superior é sempre relativo a um contexto. Não existe a superioridade em abstrato, em absoluta. Ela existe nos contextos. Então, em certos contextos, os comportamentos vão ser X ou Y. Mas todos eles são comportamentos violentos. Pode ser uma violência simbólica, pode ser uma violência do olhar, mas pode ser uma violência física. E se a gente pensa, por exemplo, no feminicídio, ele claro, vai sempre atingir as pessoas menos favorecidas, mas ele também atinge as pessoas com certo capital. Muito. Então, o desafio que a gente tem, eu acho, é a desconstrução dessa masculinidade. Sem isso, a gente não vive uma sociedade menos violenta. Isso é um ponto central, assim, para a diminuição da violência. É desconstruir a figura do macho. Genial. E eu, querido, ouvindo você, eu também perguntei, por que eu sinto isso com os meus alunos da UFRGS? É um romantismo meu, é uma poetização. Você falou muito bem, não é? Eu não quis falar de forma alguma, viu, gente, essa questão da periferia como uma questão de que isso não exista no mundo. Basta ir você vai no mundo da classe média alta, Porto Alegre, Recife, e você vê claramente. Mas tem alguma coisa, o que eu sinto? E aí eu pergunto para você, sabe o que pode ser? Eu posso estar sendo poético, mas como a gente está indo para o final do programa, sim, vamos ser poético, né? Tem algo na juventude, né, digamos, que isso vale inclusive para qualquer estrato social, tem algo na juventude que me anima, sabe? Eu tenho uma sensação de que, é pura sensação, que existe algum espaço nessa juventude de hoje, e claro que eu acho que é isso que eu sinto nos meus alunos da UFRGS, que eu sinto eles um pouco menos, eu estou falando das pessoas com menos de 25 anos, sim, né? É tipo, eu sinto alguma coisa menos contaminada, sabe? Uhum. Da tua experiência,
que é muito maior do que a minha com as pessoas, como psicanalista, principalmente mais do que como professor, como psicanalista. Você tem um otimismozinho também com isso? Eu acredito que a questão do machismo hoje está presente na reflexão de alguns homens. Que maravilha. Que maravilha. A forma como a gente foi subjetivado, né, foi de muita violência, né? Assim, tipo, como se a homossexualidade fosse uma questão, primeiro, de diminuição da humanidade da pessoa. Exatamente. E todas essas violências que constituíram as formações dessa masculinidade, né, elas estão sendo de alguma forma combatidas. E isso se reflete na clínica. Eu vejo homens gays ou hétero, ou cis, enfim, colocando a questão do machismo como uma questão relevante do ponto de vista dos processos de subjetivação, de formação de si. Então, o machismo não é mais uma coisa estranha, uma palavra que não está no vocabulário circulando. É uma palavra que eu vejo na boca dos homens, tanto na clínica quanto de alunos e alunas. Então, eu acho que isso é uma grande vitória. Grande vitória, grande vitória. Um pequeno passo, mas a gente só consegue dar pequenos passos. Os grandes passos são, na verdade, diríamos, muitas vezes um atropelo, algo que não funciona, que faz a gente cair, e os passos que a gente pode dar de forma consolidada e consistente são os pequenos. Então, acho que a gente tem dado passos significativos do ponto de vista da desconstrução e discussão da masculinidade. Basta ver que o termo machismo está presente na boca de alguns homens. Não estou dizendo que os homens estão resolvidos, que eles estão ótimos, que estão bem, mas estou dizendo que algumas reflexões passam a ocupar essas pessoas. E eu, como clínico, eu posso colocar em questão, por exemplo, a importância do pai. Tu está falando da tua mãe, mas onde é que está teu pai? Eu já percebo que esse discurso do machismo, ele é um objeto já presente na reflexão de alguns homens. Que coisa genial. Isso é... Nossa, que boa notícia que você traz pra gente aqui, querido. Sim. E, Érico, eu queria terminar o nosso programa, então, com 2 perguntas que eu sempre faço e que confesso que eu tô louco de curiosidade para ouvir sua resposta. Primeiro, eu queria que você me dissesse qual é a manchete do jornal que você gostaria de ver amanhã de manhã quando você se acordasse. O amor é uma revolução. Maravilha. E, seguindo nessa linha, o que você acha? Eu adorei a questão dos pequenos passos. Exatamente. Os grandes passos são muito mais mitológicos. Assim, é nos pequenos passos que a gente... Né, que pequeno passo a gente poderia dar como pessoas para tornar o mundo mais amoroso? Vamos desapegar um pouco dos bens materiais, vamos pensar mais nas relações humanas, no contato, no olhar, no gosto por ver o tempo passar, sem a preocupação de capturá-lo na forma do dinheiro. Eu teria que terminar agora, mas eu tenho uma pergunta que me veio agora que eu estou louco para saber sua resposta. Você acha, por exemplo, a gente estava falando dessas coisas super positivas das novas gerações, assim, mas olhando uma coisa que me é preocupante,